por favor. Lucas capítulo 10, versículo 27. Todos acharam, hein? Amém? Diz assim: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Senhor Deus e Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, te agradecer, pois a palavra é sua. Muito obrigado, pois essa palavra queimou no meu coração, eu acredito também que queimará no coração da tua igreja. Em nome de Jesus, que cada coração aqui possa ouvir, possa compreender aquilo que o Senhor quer dizer de forma especial, de forma específica para cada um nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, tem um pensador político de muitos e muitos anos atrás, que ele fala uma frase que é muito verdade. Obrigado, irmão Henrique. A Thalita pediu para eu não falar o nome do pensador, mas eu acho que a gente tem que dizer. Apesar de eu não concordar com tudo que ele diz, o nome desse cara é Karl Marx. Ele é o pensador do socialismo, digamos assim. Mas existe uma coisa que definitivamente eu concordo com esse cara. Ele diz que a história se repete. Ou seja, já ouviram aquele ditado, a história não muda, a história se repete? É mais ou menos baseado no pensamento dele. E definitivamente a história não muda, a história se repete. Existem coisas, existem características da sociedade, ou seja, de todos nós, que na verdade não começaram hoje. São coisas muito antigas. Por exemplo, a gente vive um momento de divisão política não só no Brasil, mas no mundo todo. Pessoas pensam de um jeito e outras pensam de outro jeito. E aquilo causa uma divisão. Interessante, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a divisão ela é até geográfica. Pessoas que moram do meio para cima costumam pensar de um jeito, e do meio para baixo costumam pensar de outro jeito. O interessante é que isso não vem de hoje. A história não muda, a história se repete. O interessante é que na época que esse texto foi dito por uma pessoa, Jesus questionou determinada pessoa naquela época, e aquela pessoa respondeu Jesus com essa afirmativa. Também tinha esse tipo de coisa. Existiam pessoas que se dividiam e formavam verdadeiros grupos. Existe o meu grupo, existe o grupo do Igor, existe o grupo do Gabriel, da Lohane, cada um tinha o seu grupo. Do mesmo jeito que é hoje, naquela época também era. E sabe o que é triste? É que naquela época também tinham os grupos religiosos. Olha que coisa interessante. Existiam grupos que pensavam o judaísmo de forma diferente. Assim como hoje tem nós, batistas, os pentecostais, tem os presbiterianos, tem aqueles que não são denominacionais, tem aqueles que ainda estão buscando uma identidade. Naquela época também tinha essas divisões. E o que eu acho legal é quando nós fazemos uma análise e a gente percebe que existe um grupo de pessoas daquela época, um grupo religioso daquela época, que era extremamente parecidos conosco. Eles eram muito parecidos. Eles eram realmente muito parecidos. Algumas características que eles tinham, por exemplo, eles eram conhecidos pelo conhecimento. Me perdoem a redundância. Literalmente, eram pessoas que sabiam das Escrituras.
É mais ou menos como aquele crente que não falta um EBD. Já viu aquele cara que não falta um EBD? Que sabe a Bíblia de cabo a rabo. Aquele que conhece tudo. Parece meu amigo Alex. Quando sento lá dentro dá até vergonha. Era mais ou menos assim. Eles eram conhecidos por conhecer muito a religião que eles faziam parte, que era o judaísmo. Os costumes, eles eram muito dedicados a estar próximos de Deus, da visão deles. Então, eles eram daqueles frequentadores de igreja, digamos assim, aqueles que iam assiduamente para a igreja, aqueles que oravam tanto que oravam até em praça pública. Eles eram os radicais, digamos assim. Sabe aquele crente radical? Tem gente que chama a gente de radical, né? Mas você vai para a igreja todo dia, cara. Você vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse o 8º dia na semana, você iria para a igreja também? Tem gente que chama a gente de radical. Aquele grupo era assim, parecido conosco, que numa quarta-feira, de muito sol, independentemente disso, eles estavam ali, presentes, buscando mais conhecimento, buscando orar da forma deles, do jeito que eles entendiam, e estavam ali. Uma segunda característica que aquele povo tinha, aquele grupo, né? Rapaz, eles eram extremamente perfeccionistas. E isso se parece muito com a gente. Com o passar do tempo, parece que o evangelho, ele foi literalmente se tornando comestível. E se eu como algo, eu gosto ou eu não gosto. Todo mundo aqui gosta de hambúrguer? Imagino que sim. A maioria, pelo menos. Mas mesmo nós gostando de hambúrguer, tem hambúrguer que é bom, tem hambúrguer que não é tão bom assim. E parece que o evangelho começou a ficar dessa forma. As igrejas, igreja que eu digo física, começaram a se tornar literalmente lojas de fast food. E elas começaram a tentar apresentar o melhor hambúrguer possível, digamos assim. A igreja, ela precisa ser atrativa. Então, eu que sou um crente perfeccionista, automaticamente eu necessito, eu preciso e eu literalmente imponho que o culto ou o hambúrguer, pense da forma que você achar melhor, precisa ser da melhor forma. Ou seja, o louvor tem que ser muito bem tocado. As cadeiras precisam ser confortáveis. Tudo tem que estar no seu devido lugar. Tudo tem que ser perfeito, porque eu sou um perfeccionista. Aquilo precisa estar encaixado de alguma forma. Se o culto começa sempre de um jeito e acaba daquele jeito, ele precisa sempre começar daquele jeito e acabar daquele jeito. Aquele povo também era assim. Eles eram enjoados com as coisas de Deus, segundo eles. E para eles as coisas não podiam sair do controle. Tinham os costumes, até porque se mudasse alguma coisa, eram os costumes que estavam sofrendo, os costumes estavam correndo risco, a identidade deles como judeu estava sendo ameaçada, então automaticamente eles eram perfeccionistas quanto a tudo que acontecia na casa de Deus, ou no lugar que eles ali estavam e que chamavam de casa de Deus. Uma terceira característica, meus irmãos, que se parece muito conosco, eles eram extremamente rigorosos, muito rigorosos. Sabe como eles eram rigorosos? A lei não diz isso, é isso que está dito e ponto. Se é olho por olho, dente por dente, é olho por olho, dente por dente. Se fulano errou, que seja afastado. Se Beltrano falhou, que ele seja excluído. E eles literalmente eram rigorosos com absolutamente tudo. E quem não se achasse naquele rigor deles, era literalmente expelido. Pois as coisas precisam ser feitas de forma correta. Precisa estar no seu devido lugar. Não pode ser diferente.
Definitivamente eles eram rigorosos. As leis e tradições precisavam ser seguidas. E quem assim não fizesse deveria sofrer as consequências. Até porque o que está escrito precisa ser colocado em prática a todo custo. Doa a quem doer, segundo o pensamento daquele povo. Mas, sabe uma coisa interessante? Que aquele povo foi justamente o povo que pediu que Jesus fosse crucificado. Vocês conseguiram entender? Aquele povo, vale ressaltar isso, aquele povo não se parecia com o Jardim Meriti. Aquele povo tinha essas características que se parecem com a igreja num todo. E aquilo, quando eu me deparo com essa situação, eu em determinado momento da minha vida cheguei a me questionar, será que se eu vivesse naquela época, na época que o Cristo, Filho do Deus vivo, esteve aqui na terra, será que eu não seria um desses que diria, crucifica este homem? Será que eu não seria um desses? Porque quando eu olho as características desse povo, eles se parecem um pouco comigo. Eles possuem características que se parecem conosco. Eles são parecidos mesmo, eles são rigorosos, são perfeccionistas, são conhecidos por obter muita sabedoria, e assim eles são, assim como a igreja hoje se apresenta como a verdade para o mundo, aquele povo também se apresentava como a verdade, como aqueles que levavam a verdade, só que o problema é que para eles, Cristo não era o caminho, Cristo não era a verdade, e Cristo não era a vida. Eu, em particular, eu tenho muito medo de me parecer cada vez mais com esse povo. Mas uma coisa eu entendi, graças ao Espírito Santo, que Jesus também se parecia com eles, mas Jesus tinha uma característica. Tinha várias, mas uma específica. Uma característica que fazia com que Jesus, mesmo tendo algumas poucas características parecidas, fosse na prática totalmente diferente deles. Característica essa que essa igreja definitivamente tem, mas ainda que nós tenhamos essa característica, sempre dá para ter mais. Jesus tinha amor. O título da nossa mensagem é O Mártir do Amor. Mártir é aquele que morre por alguma coisa, por algo. Martin Luther King morreu em prol da luta da causa racial. Jesus morreu por amor, simplesmente por isso. Jesus, ele não morreu por uma causa política, como alguns achavam que ele queria derrubar o trono romano. Jesus não morreu por uma ideologia, seja de esquerda ou de direita. Jesus não morreu por nada além de te amar, a tal ponto de fazer com que você, mesmo merecendo, não morresse. Pois nós tínhamos que morrer, mas ele nos amava de tal maneira que se entregou na cruz por mim e por você. Então a causa de Jesus é o amor, a causa dele definitivamente é amar. Jesus, ele era sim rigoroso, ele era perfeccionista, ele tinha conhecimento, mas acima de todas as coisas, Jesus era amor. Sabe por que Jesus tinha conhecimento? Jesus tinha tanto conhecimento que quando ele falava, as pessoas diziam que ele falava com autoridade. Ele não falava de algo apenas que ele leu ou que ele aprendeu.
o que dá a entender de fato é que Jesus falava de coisas que ele presenciou, mesmo sendo anos e anos e anos antes dele nascer. Por isso, o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Jesus, ele era o próprio Deus aqui na terra. Jesus, ele se fez carne e veio por mim e por você. E ainda assim, um povo que teoricamente acreditava em Deus não foi capaz de reconhecê-lo. Sabe por que Jesus era perfeccionista? Vocês conhecem alguém que teve um ministério mais completo do que o de Jesus? Falando para os adolescentes entender, vocês conhecem alguém mais top do que aquele cara? O cara teve um ministério durante 3 anos. Durante 3 anos aqui na terra, o que ele fez transformou as nossas vidas hoje. Ele foi um marco. A história pensa da seguinte maneira: existia o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Jesus perfeccionista igual a ele, Danilo, não existe. O cara era bom demais. Ele era perfeito em tudo. Rigoroso, então. Determinado momento, quando Jesus chegou no templo da casa do nosso Pai, ele olhou para aquele lugar e estavam fazendo aquele lugar de um verdadeiro comércio, literalmente, vendendo de tudo quanto há. Aquilo virou um comércio. Jesus chegou e quebrou tudo. Rigoroso, tinha conhecimento, autoridade no que falava, era perfeito em tudo que fazia e era extremamente rigoroso, assim como nós, igreja, somos, sim, mas acima de todas as coisas, acima disso, o Cristo a qual nós devemos parecer, a qual nós devemos copiar, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, ele tinha amor. Talvez Jesus fosse o amor. Uma vez perguntaram para um professor se existe Deus e Deus é bom, por que existe o mal? E ele explicou que, na verdade, o mal é a ausência de Deus. Deus, ele é bom. Quando você tira Deus, é que fica mal. O mal, tecnicamente, não existe. O mal, na verdade, é a ausência de Deus. Assim como o branco são todas as cores e a cor preta, na verdade, é a ausência de cor, o mal, sem fazer alusão à cor preta, o mal é a ausência de Deus. E aí, nós entendemos 3 características que nós encontramos naquele povo, na gente e em Jesus. E já entendemos também que a raiz do sucesso, digamos assim, é o amor. Pois como posso amar a um Deus que é amor se eu não tenho amor? Como posso ter Jesus no meu coração sem ter amor se Ele é o próprio amor? Chega a ser contraditório. E diante disso, nós podemos definir algumas verdades. Uma dessas verdades é que até a fé, até aquilo que cremos, que é lindo, maravilhoso, bonito, que salva, que liberta, que transforma, pode se tornar uma arma sem amor. A nossa fé, quando expressada ou compartilhada sem amor, ela machuca. Somos capazes de transformar o amor em faca, porque se Jesus morreu e ressuscitou por nós, por causa do amor que sente, nossa fé tem como pilar mais importante o amor. Mas ainda assim, a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, quando expressada ou compartilhada sem amor, ela pode machucar alguém.
Isso é que é incrível. Algo tão maravilhoso, algo incrível, algo que a gente não consegue mensurar, que é aquilo que o Senhor fez por nós, que é a nossa fé, que está baseada em Cristo Jesus, pois a nossa fé, ela está atrelada a Cristo Jesus. Nós cremos que Jesus é o Messias, Ele é o Deus que veio na terra, que morreu e ressuscitou por amor a mim, por amor a você e por amor a quem está lá fora. Então, se a minha fé é expressada ou compartilhada sem amor, ela pode se tornar uma arma. O interessante também, e é mais uma segunda verdade que a gente pode entender, é que até a lei, até a norma, até a regra, ela se torna um laço sem amor. Até a regra. A verdade, meus irmãos, é que aquele povo, no caso os fariseus, os escribas, aquele povo que conheciam muito da lei, que entendiam muito, tecnicamente em algumas coisas eles não estavam errados. Eles conheciam a lei e eles buscavam seguir a lei, mas ainda assim são chamados de sepulcros caiados, são bonitos por fora e podres por dentro, pois a lei sem amor é laço. A regra sem amor é laço. É evidente que a gente não está pregando uma mensagem de libertinagem, onde você pode fazer absolutamente tudo, de maneira alguma. Pecarei para que a graça aumente, de maneira nenhuma. O próprio apóstolo nos ensina isso. Mas ainda assim, a lei, a regra, quando ensinada sem amor, se torna um laço. Só para vocês entenderem, para quem tem filhos, existe aquele momento que você precisa corrigir o seu filho, e que você dá um tapa, alguma coisa do tipo. Eu apanhei quando era mais novo, eu acho que não merecia, Danilo, eu acho que eu era um filho que eu não devia apanhar nunca, mas eu apanhei quando era mais novo. O interessante é que a minha mãe, Danilo, muitas das vezes depois que ela me batia, ela chorava depois. Interessante, né? A lei com amor gera vida. A regra, quando ensinada ou quando corrigida em amor, gera vida. A correção em amor gera vida. Agora, a lei, a correção, a regra sem amor, ela só causa morte. É por isso que tem pai, que tem mãe, que mata o seu filho, porque corrige sem amor. Por isso que hoje em dia a gente vê pais tacando filho de janela, porque corrige sem amor. Da mesma maneira, nós, como aqueles que levam o evangelho, como aqueles que educam as pessoas, não religiosamente, mas espiritualmente, quando corrigimos, quando educamos sem amor, só estamos causando morte, não estamos trazendo vida. Uma outra verdade é que a verdade, ela nunca deixa de ser verdade, nunca, mas sem amor, ela se torna vaidade. Olha, definitivamente isso aqui é uma bateria. E por mais que entre alguém aqui chamando isso de violão, é a opinião da pessoa, mas isso não deixa de ser uma bateria. Então a verdade, ela é absoluta em Cristo Jesus. Aquilo que o nosso Senhor ensinou é verdade, ponto final. Não existe outras interpretações, não existem outras ideias. A verdade é verdade e ponto final. Mas sem amor, ela se torna vaidade. Existem algumas pessoas que insistem em acreditar, em pensar de forma errônea sobre diversos assuntos. E aí vem
um grande sábio, cheio de conhecimento, cheio de teorias, e tenta ensinar a verdade para aquela pessoa, totalmente sem amor. Ontem, vendo um vídeo na internet de uma pessoa também religiosa, que em particular não concordo muito com o que ele diz, é interessante como aquela pessoa tem conhecimento incrível, conhecimento absurdo, mas é também interessante como que a todo momento parece que a visão dele, o entendimento dele é de que ele precisa mostrar a verdade para as pessoas, como se ele, Danilo, tivesse toda a verdade na mente dele. Então ele tem toda a verdade na mente dele e automaticamente ele põe dentro do seu coração de que essa verdade precisa ser espalhada para todo mundo. O problema é que a verdade dele, gente, é totalmente dele. Até uma verdade sem amor se torna vaidade. Então, quando formos dizer uma verdade, que ela seja em amor, para que não se torne uma vaidade. O quarto ponto, a quarta verdade que nós podemos aprender é que as palavras, elas são falhas sem amor. Vocês já viram aquela pessoa que age da seguinte maneira: eu falo o que penso, o que vem na minha cabeça eu pego e falo. Não é assim? Tem pessoas que é assim, eu já fui muito assim. O que está na mente a gente pega e fala, ponto. O interessante é que as palavras são falhas sem amor. Da mesma maneira que a verdade, ela é pura vaidade sem amor, aquilo que eu falo, por mais que seja verdade, ou por mais que seja teoricamente bom, se for sem amor, ela não vai alcançar um objetivo. Meus irmãos, o povo que crucificou Jesus, definitivamente, eles tinham fé, eles conheciam a lei, eles sabiam a verdade e sabiam falar. Eles faziam essas 4 coisas, mas as 4 coisas que eles faziam era totalmente sem amor. Por isso que eles eram sepulcros caiados. Eles eram lindos por fora, mas eram podres por dentro. Eram totalmente desprezíveis quanto à sua individualidade com Deus. Porque ter conhecimento é estudar. Vai lá ler um livro 15 vezes. Você ter a fé, basta crer. Conhecer a lei, é só pesquisar. Dizer a verdade para todo mundo. Sai por aí falando a verdade, falando o que pensa, falando o que quer. Mas tudo isso, sem amor, não te levará a lugar nenhum. A fé vira faca sem amor. A lei vira laço sem amor. Como ter a Deus sem ter amor? Palavras são falhas sem amor. E verdade é vaidade sem amor. Meus irmãos, como ter a Deus sem ter amor? Se Jesus, o próprio Deus, ele é o mártir do amor. Como nós podemos crer em alguém que tem como principal característica amar? Às vezes, o problema que nós estamos passando é literalmente falta de amor. Pode não ser falta de amor por alguém, mas pode ser falta de amor pelo que se faz. Às vezes somos incapazes de amar a nós mesmos. Se não consigo me amar, como vou amar o meu trabalho?
Como vou amar a minha família, os meus filhos? É impossível. Como vou amar a Deus, se eu sequer sei o que é amor? O interessante é que a falta de amor em nossas vidas, a falta de amor nos nossos corações, ela causa um estrago tão grande que o problema é que é uma doença que a gente não consegue ver de onde veio. Você já foi no médico? O médico fez uma bateria de exames e no final o diagnóstico é falta de amor? Não tem isso, porque a medicina não explica. O amor foi algo que Deus criou, e Ele colocou no nosso coração, e Ele disse, e Ele nos ensinou: amai o teu Deus sobre todas as coisas, e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem conhecedor da lei, que conversou isso com Jesus, e logo depois ele virou para Jesus e perguntou: quem é meu próximo? Seu próximo é quem está do seu lado, na sua frente, atrás de você. Seu próximo é quem está na sua casa agora. A pessoa mora com você e você está numa verdadeira guerra espiritual, tentando evangelizar aquela pessoa, e você ora, mas infelizmente, na oportunidade que ela te dá, no momento de você falar de Jesus, a lei vira faca sem amor. Palavras se tornam falhas sem amor. A verdade é vaidade sem amor. E eu queria te fazer alguns convites nessa noite. Para você que está em casa, se você tem algum pedido de oração, eu gostaria que você colocasse nos comentários agora, seja pela vida de alguém que você tanto ama e que precisa de alguma libertação, seja espiritual, seja uma doença, alguma coisa. Nós cremos num Deus de milagres, aquele Deus que abriu o mar vermelho. Ele pode sim, Ele pode fazer um paralítico andar, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele liberta das drogas. Coloca aí nos comentários. E para você que está aqui também, caso tenha algum pedido de oração, vamos orar, crendo que o nosso Deus pode todas as coisas. E enquanto o pessoal toca esse louvor, eu queria deixar alguns convites para você. Talvez você nunca tenha dito sim para Jesus. Talvez você já tenha vindo nessa casa de oração, tenha ido em outra igreja, tenha ouvido diversas vezes a mensagem de Jesus, mas hoje você caiu em si de que a solução para os seus problemas, primeiro é o amor de Cristo Jesus, que entra no seu coração, e depois é a distribuição desse amor. Diga sim para Jesus essa noite. Não precisa vir aqui na frente para não aglomerar, mas levante suas mãos, assim como a mulher do fluxo de sangue, que se esforçou para encostar nas vestes de Jesus. Faça isso hoje, levante as suas mãos e fala: sim, Jesus, eu preciso do teu amor. Talvez você até já tenha dito sim, mas o tempo passou e parece que o amor foi se esfriando. Como a palavra de Deus diz, o amor de muitos se esfriarão. Talvez o seu esteja esfriando cada dia mais. Não deixe com que ele se torne totalmente frio. Encerre esse momento agora. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso do seu amor. Talvez você nunca tenha se batizado e queira professar a sua fé em público. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu tenho coragem de dizer para o mundo inteiro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Vamos cantar essa música nesse momento?